Nessa questão da integração das informações, a gente vai falar agora da relação de alguns dos órgãos que a gente tem a relação dela mais prioritária e mais recorrência com outros sistemas. Nós vamos começar a falar sobre o pulmão, tá? Nessa série aí de vídeos. E o pulmão, ele vai ter, que está em azul aqui, as relações com o sistema neurovegetativo, o sistema nervoso autônomo, dos brônquios, mucosas e os movimentos ciliares relacionados ao sistema simpático ou parasimpático. E olha que interessante, né? Fazendo uma breve revisão, ó, eu sei que os brônquios, quando estão com influência do sistema simpático, eles dilatam. As mucosas, elas ficam mais secas e os movimentos ciliares, né, eles ficam mais lentificados. Enquanto que no sistema parasimpático, né, eu vou ter, na verdade, a mucosa, né, ficando com mais produção, os movimentos ciliares aumentando e os brônquios se contraindo. Então, o sistema, na verdade, ele ajusta esse funcionamento pulmonar. Só que, olha só que interessante, o pulmão, por conta das características fisiológicas deles, ele participa de outros sistemas corporais importantes. Então, quando eu começo a sacar que a parte autonômica do pulmão pode ter alguma coisa, eu começo a entender também que os outros sistemas relacionados ao pulmão podem estar também sendo afetados. Então, vou colocar algumas das principais aqui para vocês. Existe uma relação do pulmão interessante, que é uma relação hormonal, tá? Que o pulmão, existe lá uma célulazinha dele, chamado pneumócito, tá? Do tipo 2, e que ele atua num sistema importante que é chamado de renina, angiotensina, aldosterona, cortisol. Bonito nome, né? Isso aí dá para botar nome de cachorro. Renina, angiotensina, aldosterona, cortisol, para dentro. Aí vai entrar, né? Sobrenome do Didi Mocó. Sobrenome do Didi Mocó, é isso aí mesmo. Então esse sistema, olha só que coisa interessante, ele ajuda a manter uma das bases fisiológicas mais importantes do corpo, que é a manutenção de pressão arterial em longo prazo. Então repara, o pulmão faz parte dessa cadeia. Então nisso pode começar a ele falhar dentro desse processo, tá? É interessante que você leia algo mais a respeito desse sistema, tá? Aqui, ó, eu vou ter a relação do pulmão com o sistema metabólico. Ah, sistema metabólico, como assim? É uma coisa muito simples de pensar. Para o metabolismo funcionar, ou para você fazer um exercício, carregar peso, para você, enfim, fazer alguma atividade, via de regra, a grande fonte energética que a gente tem, né, ela vai ser utilizada por meio do oxigênio, vai ser uma via oxidativa. Ou seja, a célula que vai fazer funcionar o seu metabolismo, ela utiliza o oxigênio para quebrar a adenosina trifosfato em adenosina difosfato, liberar energia, e isso fazer as células funcionarem, né? Isso é aquela coisa básica lá da fisiologia. E aí o que vai acontecer? Se o seu pulmão está com falha, ele pode também começar a falhar na troca do oxigênio. E na verdade, isso começa a fazer algo interessante com o seu metabolismo. Se o seu metabolismo começa a atuar com menor oxigenação, ele vai ter que ter um outro mecanismo metabólico, vamos pôr em azul aqui, não, em preto, um outro mecanismo metabólico para
compensar esta queda. E normalmente ele vai usar, né, uma via que a gente chama de anaeróbica. Essa via anaeróbica, ela não necessariamente utiliza o oxigênio para essa quebra. Ela vai quebrar, tá, também o ATP em ADP, só que com menor eficácia, com menor eficiência. E isso vai fazer com que libere mais ácido lático, por exemplo, e isso pode, digamos assim, alterar o pH sanguíneo. E alterar o pH sanguíneo, isso pode levar a problemas metabólicos e da produção, inclusive, de hormônio. Obviamente, pensar num pH mais assim na parte anaeróbica e tudo mais, eu também penso que o sistema músculo-esquelético pode ficar prejudicado, os receptores nervosos ficarem mais dolorosos, e a partir disso aí, a pessoa também tem mais dor crônica. Então você começa a juntar as peças a partir disso aí. E isso com uma coisa pulmonar, tá? E o último sistema que eu coloquei, relações pulmões, dos pulmões, do pulmão, que são várias, é a questão vascular. E aí, a questão vascular, ela entra, né, em toda essa questão do oxigênio associado, tá? Então, esse oxigênio, ele tem um sistema sanguíneo, ele tem que correr, então toda essa questão vai começar a afetar a região e a vascularização vai precisar adaptar a isso, tá? Ou seja, mais sítios de inflamação, mais ativação do sistema imune, tem que abrir colaterais do sangue para ele chegar em pontos que não chegam, e o sangue não é o suficiente para todas as células. O corpo ele tem que dar uma certa prioridade para um ponto ou para outro. E se ele começa a dar prioridade de um ponto ou para outro, ele começa a falhar em alguns pontos importantes. E aí vem a dica preciosa, por exemplo, de problemas que eu vejo muito recorrente aqui em Brasília, né? Nós estamos na época de meio de ano aqui. Vários problemas pulmonares e problemas nas mãos. Ponta do dedo, adormecendo, esse tipo de coisa. Porque ele vem por um problema pulmonar que afeta a vascularização e o sintoma vem no sistema músculo-esquelético. Olha que relação bacana já de você ter e começar a ficar atento aos seus pacientes. Então, essa aqui é uma das primeiras relações que a gente quer passar do pulmão para vocês. Vamos para o próximo órgão agora. Vamos lá, vamos explicar mais um órgão e as relações, né, deles aí com o sistema autonômico e alguns dos outros sistemas para a gente começar a montar o nosso raciocínio integrativo. Então, nós vamos falar agora do estômago, tá? Ele é um órgão importante também e em relação ao sistema nervoso autonômico, ele vai ter uma relação ao suco gástrico, ou seja, a produção, né, de ácido clorídrico para fazer a digestão, essa coisa toda. E também nós vamos fazer em relação aos movimentos peristálticos, tá? Então, em relação à parte estomacal, a gente vai ter atuando o sistema simpático e parasimpático, sendo que o aumento da produção do suco gástrico e o aumento da motilidade estomacal, ela está associada ao parasimpático. Parasimpático. Ele está associado a isso. E, obviamente, quando a diminuição, né, quando a diminuição da mobilidade, ele está associado ao sistema simpático, tá? Então, quando tem diminuição dessas situações, eu estou
com o sistema simpático. Muito bem. Agora, quais são as relações com outros sistemas? Um dos sistemas que nós não nos propomos a falar demais aqui, tá? Porque envolve assim, uma complexidade assim, grande e não vai dar tempo, tá? Mas onde eu achar que é importante, eu vou pensar aqui para vocês, é o sistema emocional, tá? Toda a parte emocional, ela tem uma certa relação com o sistema nervoso autonômico, tá? E a nossa ideia é traçar estratégias mais de fisiologia. Mas a gente não pode negar que o emocional ele faz parte e tem uma atuação muito importante nisso. O estômago é um órgão muito reativo às emoções, tá? Quem nunca teve as borboletas no estômago, por exemplo, ou que tenha que fazer, por exemplo, uma apresentação muito importante e de repente o estômago dá aquele embrulho, aquela coisa, né? Já teve isso? Já? Assumir uma dívida. Tudo isso afeta o seu estômago, tá? Então, o emocional é muito importante em relação ao estômago. Raramente, pacientes que têm problemas estomacais sem ter alguma coisa emocional. E, para dar uma pincelada sobre essa coisa emocional para vocês em relação ao estômago, eu não sei se vocês sabiam, mas o estômago ele é considerado um órgão social. Olha que informação legal. Por que ele é um órgão social? Se fala muito sempre dessa questão psicossomática, pessoal, que muito disso vem dos nossos antepassados, né? Vem associado a como era o ser humano na época das cavernas, essa coisa toda. E a principal forma de socialização, qual é? Qual é a principal forma de socialização, Trapo, que você conhece? Como é que você socializa com alguém? Olha lá, ele está em dúvida. Eu vou dizer para você, sabe qual é? Comendo. Raramente você vai na casa de alguém e ninguém te oferece uma comida, alguma coisa assim. Eu fui na casa de um casal amigo mineiros, né? Hoje, e o que eles fizeram lá pra gente? Pão de queijo, né? Então, é isso. Então, o estômago é um órgão social, né? Então, as primeiras relações humanas, elas passaram por uma coisa da comida, por isso que a comida tem essa questão cultural associada, né? Então, tava lá um ser humano com uma comida, e o outro olhava para ele, e aí ele toma, uga-buga, você quer alguma coisa assim? Aí o outro tava com fome, então ele aceitou, e a partir disso, né, as coisas se relacionam. Então, o estômago tem muito a ver com o social. E aí, uma frase para que vocês fiquem pensando aí, que seria: o que os outros pensam a meu respeito? E isso pode estar influenciando o paciente com problemas estomacais. Então, fica essa questão aí. Obviamente que um segundo sistema importante é o sistema alimentar, a relação nutricional, tá? Alguns alimentos que a gente come vão piorar a sua situação estomacal, elas vão melhorar a situação estomacal e sempre aquela coisa de o estômago está muito ácido, eu preciso comer mais vezes, tá? E nem sempre isso se aplica. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um caso de uma paciente, cara, é bem interessante ela. Ela é assim, ela tomava omeprazol todos os dias, dor estomacal. Todo dia, todo dia, todo dia. E eu comecei a tratar ela, comecei a mexer, né, em relação ao sistema simpático, parasimpático, comecei a dar ordenamento em relação à questão emocional, tá? E comecei a falar sobre alimentação com ela. E ali é que o negócio foi complicado. Porque a alimentação é cultural. É cultural. E ela fala assim, poxa, mas um queijinho assim a gente não pode comer, tal. E aí o que acontecia com ela? Ela tem uma alimentação super boa, com nutricionista e tudo.
né? Não tá gorda, faz os exercícios, né? E o que acontecia? Ela comia entre as refeições. Então, ela tem uma reação parasimpática estomacal muito exacerbada. Então, quando faço VHS nela, a reação parasimpática dela é muito alta. Então, o que acontecia? Ela comia um pouquinho e já dava uma atuação parasimpática muito grande nela. Muita produção de suco gástrico, muita motilidade, e aí sempre dava a questão da azia e ela toma o omeprazol para dentro, né? Afetando muito o fígado. É o próximo órgão que nós vamos falar, tá? Então, no caso dela, uma das orientações, ou seja, eu melhorei o caso dela, tratamento de prioridade, e quando eu fui para recorrência, eu falei assim, você não pode comer pingadinho. Você tem que fazer a refeição mesmo. Se você comer pingadinho, entra pouca comida no estômago e ele não consegue processar isso de maneira pouca. Ele sempre acha que é muita comida que está entrando e acaba tendo uma reação parasimpática muito grande. Então, ficou um caso bem interessante de relatar, tá? E, obviamente, o sistema metabólico, tá? O estômago, ele vai ter uma coisa muito importante aqui, que ele vai ajudar, né, tanto na produção da colecistoquinina, que vai ajudar, né, na degradação ali, na liberação ou reflexo, que vai levar à produção ou à chegada da bile, à segunda porção do duodeno, que é importante para emulsionar as gorduras, né? E quando isso não ocorre de maneira adequada, a bile não consegue emulsionar as gorduras de maneira adequada, e isso, a gordura não consegue ser digerida de maneira adequada no intestino, e ela fica deixando o seu metabolismo assim mais lento, porque ele tem que começar a digerir essas gorduras, e isso é um grande problema, tá? Ele vai ter uma relação também importante com um hormônio chamado grelina. Conhece a grelina? Grelina, ele é um dos hormônios que dá a saciedade. Olha só. Então, por isso tem pessoas que come, não se sente saciada. Se a pessoa não se sente saciada, ela vai ter uma relação estomacal, mas ela também pode ter uma relação hormonal associada ao problema. E é nessas junções de informação que a gente começa a entender, para valer o paciente, começa a entender a relação prioritária e a relação de recorrência, tá bom? A gente já agora vai para o próximo órgão. Legal, agora nós vamos falar talvez de um dos órgãos que tenha uma maior quantidade de relações, e eu possivelmente vai ter que dividir isso em 2 vídeos, tá? De uma das estrelas corporais, que é o fígado. O fígado, ele é uma verdadeira fábrica. Ele tem mais de 117 funções, ele tem função pra caramba, ele faz muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala da ação do sistema nervoso autonômico dele, a gente tem que dividir as ações, para a gente começar a entender um pouco do fígado. Então vamos lá. A primeira ação que a gente fala dele é uma ação gastrointestinal. Então vamos lá. Quando eu penso em ação gastrointestinal hepática, eu vou ter uma ação simpática e parasimpática aqui, ó. Então vamos lá. Quando quero que o fígado atue sobre o sistema gastrointestinal, ele basicamente vai produzir lá, né, a bile. Essa bile vai ter que ser levada até a vesícula biliar, tá? E quando a comida chegar, né, ao estômago, vai produzir lá a colecistoquinina, e isso vai fazer com que a vesícula contraia e a bile vá chegar na segunda
porção do duodeno para ajudar a emulsionar as gorduras. A bile, pessoal, ela é como se fosse um composto detergente, assim, sabe? Que dissolve as gorduras corporais que a gente come. E a vesícula tem essa importância porque ela fica armazenando a bile, para que quando você coma quantidades grandes de gordura, você consiga dissolver muita gordura. Quando a pessoa tira a vesícula, ela vai passar a ter esse problema. Se ela comer muita gordura, ela não consegue, né, emulsionar muitas das gorduras. Então, ela tem que comer realmente as gorduras de forma mais restrita. Então, o que vai acontecer? Quando a gente fala do parasimpático, ele vai ajudar a estimular a produção da bile. Então, parasimpático aumenta a produção da bile, enquanto o simpático diminui. Então, é como se o parasimpático ativasse o órgão e o simpático freasse o órgão, tá? Mas, se eu pensar no fígado como a via de entrega de energia, isso já é o oposto. Olha só que interessante. Então, vamos fazer um pequeno recordatório aqui, né? Lá no fígado vai ter vias, né, de quebra aí do glicogênio, né? O glicogênio é a junção da glicose que fica armazenado no fígado, mais ou menos uns 500 gramas, né? E então você vai ter essa quebra do glicogênio para formar a glicose, para cair na corrente sanguínea, e isso dá, né, a ativação energética corporal que a gente precisa. Então, pensa comigo. Se eu preciso lutar ou fugir, que é uma ação simpática, eu preciso pegar essa energia que está estocada no fígado e lançar para o sistema. Então, quando eu penso no sistema simpático aqui, nessa parte, ele vai, na verdade, ativar o órgão ou ativar a via, né, de quebra do glicogênio, tá? Enquanto que o sistema parasimpático, aí é o oposto. Então, em vez de eu quebrar a energia para me movimentar, agora repor a energia. Então, quando eu vou repor a energia, o meu parasimpático diminui essa via de quebra glicolítica e ele vai ativar a via que repõe o glicogênio. Então, o fígado, ele tem a atuação do sistema simpático e parasimpático, sendo simpático, vem pelo gânglio celíaco, né? Então, todo o simpático vem do gânglio celíaco e o parasimpático, ele vem lá do vago. E olha que interessante, a depender da célula que ele atua, porque se você lembrar, o neurotransmissor tem que ser sempre o mesmo, do primeiro neurônio e segundo neurônio, né? Ele não vai mudar por conta da ação. O que muda são os receptores. Então, os receptores celulares hepáticos, eles vão mudar para ter ações diferentes do hepatócito. Então, a gente dá por encerrada essa primeira parte da relação hepática com o sistema nervoso autonômico e agora nós vamos fazer associação com os outros. Agora nós vamos falar da recorrência, né, da parte de recorrência do fígado ou da associação com outros sistemas importantes. Então, o fígado, ele participa muito mais, por exemplo, do sistema metabólico do que do sistema nervoso autonômico. O fígado, por exemplo, ele vai ajudar no metabolismo das gorduras, no metabolismo das vitaminas, né? Um dos órgãos que vai ajudar na produção do colesterol, né? Ele vai pegar as hemácias que são degradadas lá no baço, vai transformar em bilirrubina, né?
pegar essa bilirrubina e conjugar ela, ou seja, pegar a bilirrubina que é não conjugada, ou seja, que ela não é solúvel em água, para ser solúvel em água, vai pegar todas as medicações que são lipossolúveis e fazer com que o corpo entenda como essa medicação tem que atuar. Ou seja, o fígado é uma verdadeira fábrica. O fígado é tipo a China, cara. Tem tudo lá dentro. Fabrica tudo, produz tudo, né? E como a China às vezes demora para entregar, mas vem, tá? Então o fígado, né, tem várias dessas relações. Então, o fígado, ele é um verdadeiro termômetro de como está o nosso estado nutricional, tá? Se eu tenho um fígado que é muito congesto, por exemplo, o meu metabolismo normalmente é mais lento. E com o metabolismo mais lento, né, isso vai afetar outros sistemas. Por exemplo, o sistema vascular. O fígado, ele tem uma trama vascular enorme lá dentro. Então, todo o sistema gastrointestinal, né, a saída do sangue passa necessariamente pelo fígado por uma veia que chama de porta, que não é à toa, porque não tem outra saída. Ou seja, todo o sangue que vai para o estômago, que vai lá para os intestinos, ele tem que passar pelo fígado, que tem essa veia chamada porta, né? Então, quando ele chega no fígado, o fígado é como se fosse um grande labirinto lá dentro, né? E o sangue muitas das vezes fica congesto, preso, porque não tem pressão para sair. Então, se o fígado retém muito sangue, falta sangue para o resto. Então, ele afeta muito o sistema vascular. E com isso, pasme você, o fígado é uma das vias de chegada do sangue pro coração. Aí o que vai acontecer? Isso afeta a pré-carga cardíaca direita. Então, o teu coração, muitas vezes, pode ter que estar funcionando com mais frequência, batendo mais, ou seja, mais simpático tônico, porque existe uma congestão hepática associada que vem, muitas das vezes, de um problema metabólico, porque muitas das vezes a pessoa come mal, nutricional. E ali começa, né? E se eu pensar nisso, a relação hepática, por exemplo, ela pode ter uma relação músculo-esquelética. Então a pessoa pode procurar, se você é fisioterapeuta, a pessoa pode procurar você por um sintoma musculoesquelético do fígado. Então isto é uma, talvez, prioridade, se você é fisioterapeuta. Agora, se você é nutricionista, a tua prioridade não é o sintoma musculoesquelético, a tua prioridade é o sistema metabólico nutricional. Aí, a tua recorrência vai ser o músculo esquelético. Eu recebo vários pacientes nutricionistas que eles falam assim, olha, eu preciso que você tire a dor desse paciente porque ele não consegue exercitar e aí ele não consegue tirar o metabolismo dele para ele emagrecer. Querendo ou não, esse cara que me manda paciente assim, ele está trabalhando com um pouco desse conceito. Percebe? Porque se ele não tiver um profissional que ajude num dos contextos do órgão que ele quer trabalhar, a coisa não funciona. Mas nós, normalmente, não temos uma visão assim. Percebe? Então, o paciente chega ao fisioterapeuta com o sintoma musculoesquelético como prioridade. Você, por meio do sistema nervoso autônomo, fazendo VAS, fazendo os testes, você pode fazer um lift e melhorar, você vê que a prioridade está relacionada. O sistema musculoesquelético pode estar relacionado com o fígado localmente. E fígado mais comum é a dor no ombro direito mesmo. Tá? A dor interescapular, essa coisa toda. Ok? Então, ele pode ter essa relação de prioridade. Mas você precisa sacar se esse fígado precisa de tratamento de recorrência. Se ele precisa ser tratado no longo prazo. Tá? Então, uma das formas de ver é essa.
Então, eu posso ter pacientes com problemas vasculares. Isso pode ir desde edema no membro inferior, ele pode ter pequenos vazios pelo corpo, muito roxo quando bate, então coisas vasculares que pode estar associado ao fígado, e aí, obviamente, uma frequência cardíaca um pouco maior, uma pré-carga cardíaca direita, tá? O fígado, ele também é um grande processador de hormônio, tá? Um dos hormônios principais que ele ajuda é o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento chega nele e ele ali coloca o metabolismo igual doido para trabalhar, tá? Para fazer as coisas, assim como a tireoide também. Então a tireoide, os hormônios delas vão chegar nas células e acelerar a produção, né? Tudo que a célula vai estar fazendo ou realizando. Então o fígado ele tem coisas nesse sentido. Ele trabalha naquele sistema que a gente já comentou também, do renina, angiotensina, aldosterona, cortisol, né, o nome do nosso futuro cachorro. E, né, então ele tem uma relação hormonal muito importante. O fígado estar problemático, eu não posso descartar algo do sistema hormonal associado a isso, tá? Então, hormonal bem associado aqui. A gente pode ter uma outra parte dele associado com outras vísceras. Olha que interessante. Então, por exemplo, o fígado mesmo, ele faz relação com duas vísceras, e eu vou dizer que são relações até mecânicas. O estômago, principalmente, o rim direito e a alça intestinal. Ou seja, uma congestão hepática pode mecanicamente desfavorecer esses órgãos. E aí vira a recorrência da recorrência. Às vezes é o fígado ruim aqui que faz o estômago não funcionar. Aí você entra e passado para rever o estômago. Percebe? E assim a coisa vai, né, se desdobrando. E, por último, eu deixei questões emocionais hepáticas. Tá? Novamente, a gente comentou um pouco que a questão emocional não é a prioridade, mas quando a gente vê a necessidade, a gente comenta algumas das coisas associadas. E o fígado, ele tem duas coisas que eu vejo muito que tem uma relação emocional dos pacientes. A primeira coisa seria acessos de raiva ou fúria. É como aquela pessoa assim que tem um pavio curto, sabe? Então é como se ela fosse muito reativa. Ela é reativa. Você conversa alguma coisa com ela, tá bem, de repente ela tem uma coisa assim, 880. E normalmente, sabe o que ela faz depois? Te pede desculpa. Cara, se você conhece alguém assim, que é uma pessoa até legal, sabe? Mas de vez em quando tem uns acessos e vai lá com cara de cachorrinho, né? Eu sou do Paraná, minha mãe sempre falava assim, com cara de menininho da calóia. Enfim, coisa de gente velha. Quase bipolar, né? Quase bipolar. E aí você tem essa pessoa que é assim, cara. Ela vai, briga, depois pede desculpa, teve um acesso hepático, né? Então, até se fala em algumas comunidades, em alguns países, fala assim que a pessoa é hepática. Eu já ouvi isso, assim, de alguns professores europeus, pessoa muito hepática, assim, que ela acaba tendo isso. E por que ele tem isso? Imagina que o fígado é um centro que tem a questão da energia guardada dele, muita dessa energia rápida. O glicogênio, em tese, o glicogênio muscular é a mais rápida, mas para o sistema rodar, o glicogênio hepático é, em tese, o mais rápido. Então, se ele libera isso muito de uma vez, para uma ação simpático-tônica, você pode ter uma ação de luta ou fuga mesmo, né? Ou aquela pessoa que vai brigar com você, ou aquela pessoa que fala assim, não quero mais conversar com você, vai embora.
a ação fisiológica é a mesma. O que diferenciou foi, talvez, a questão emocional do momento, né? Se ela não tem para onde fugir, ela briga e ataca. Se ela tem para onde fugir, a tendência dela é fugir e dar o pé. Tá? Então o fígado tem essa primeira relação. Tá? Se a pessoa começa a falar que tem muito disso, você já pode sacar que existe alguma coisa hepática nisso. Nós não somos psicólogos, né? Assim, eu sou fisioterapeuta, não é tratar com psicologia nada disso, mas uma coisa que é interessante e que eu já vi em alguns pacientes, cara, é que quando a gente mexe no fígado assim, a pessoa fala que tá essas reações dela. Olha que legal. Então, eu lembro de um caso assim, ó. Olha que interessante. É um casal homoafetivo que veio aqui à consulta, tá? Aí desse casal, cara, um tem muito problema hepático, então ele é super reativo com o companheiro, com o parceiro dele. E aí eles estavam brigando muito e tudo mais. Eu comecei a explicar essas relações para eles e eles começaram a entender melhor. Um dos rapazes, ele passou por uma cirurgia bariátrica, né? Ele teve um histórico de emagrecimento, ou seja, sempre que eu envolvo construção corporal para ficar muito grande ou emagrecimento, eu forço muito o fígado sempre. Claro que a gente quer que as pessoas não fiquem obesas nem gordas, né? Mas o processo para isso ocorrer, às vezes de maneira muito rápida, ele dá sobrecarga hepática, sim. E isso afetava muito o modo de como ele agia, tá? Então isso costuma ser algo bem recorrente nas práticas. A segunda questão emocional que eu quero dizer para vocês em relação ao fígado é aquela pessoa que fica pensando o tempo inteiro. Pensa, 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 pensa. Sabe aquela história, já ouviu falar da caixinha do nada? Que o homem tem a caixinha do nada e a mulher não tem a caixinha do nada? É mais ou menos assim, tá? É como se a pessoa ficasse pensando o tempo inteiro, tá? A mente pensando no ativo o tempo inteiro, o tempo inteiro, fritando. Fica ali, fica ali, fica ali, fica ali. E sempre fica e não consegue descansar, não consegue, enfim. Então isso se deve que o fígado fica mandando muito glicose para o corpo e normalmente essa glicose vai lá para o cérebro e se fica fritando, não consegue descansar e aí você não tem entrada parasimpática, você não dorme, mantém a sua simpaticotonia. E quando não dorme, vai afetar o sistema neuromeningeo, tá? Vai ficar sendo os próximos capítulos aí, mas já fica pensando nisso. As pessoas que não dormem, o sistema neuromeningeo é muito ruim, ou começa a ter crises desse sistema. Então, pessoal, o fígado, de fato, ele é um órgão que eu sugiro que você pegue o livro, debruce, use as técnicas de leitura e aprenda mais, para você sacar ainda mais recorrências ao seu tratamento prioritário. Agora nós vamos falar do baço. O baço, ele faz parte do sistema linfóide, né? Do sistema linfático, e ele vai ter uma série de funções corporais importantes, tá? Desde a degradação das hemácias, né? Que vai começar a produzir a bilirrubina, e essa bilirrubina ela vai ser utilizada no fígado para a produção da bile, que aí vai ajudar a emulsionar as gorduras. A gente já comentou alguma dessas coisas com vocês. Então, em relação ao baço, em termos do sistema simpático, a gente tem ele com uma atuação muito relacionada ao sistema imune, tá? Então, quando há uma ativação simpática local, o sistema imune passa a produzir mais dos linfócitos. E aí, legal. E o linfócito do baço, adivinha qual é o nome do linfócito do baço? É o linfócito B e o linfócito do timo, linfócito T, e assim por diante. Então, o sistema simpático
ele vai ter essa relação de ativação imune nisso e, inclusive, vai ter ativação do sistema imune tanto no fígado quanto no intestino. A gente vai comentar isso logo no intestino. E, obviamente, o baço ele vai ter uma relação com o metabolismo muito grande, tá? Porque ele vai ajudar a degradar as gorduras hepáticas, fornecendo, vamos dizer assim, a matéria-prima para a formação da bile, tá? Então, o baço ele acaba tendo, de fato, essa relação importante nesses 3 sentidos aqui. Um dos órgãos mais importantes que a gente tem que falar é o intestino delgado. O intestino delgado ele vai ter aquela famosa função de absorção das coisas que a gente come, né? Então ele vai ter assim grande atuação. Então daria para fazer um curso inteiro sobre o intestino delgado, tá? Mas a ideia é passar para vocês assim alguma noção de como integrá-lo em relação aos sistemas, tá? Aqui do conceito de função autonômica. Então, quando a gente pensa no sistema simpático associado ao intestino delgado e parasimpático, ele vai ter uma relação ao seu movimento. Então, se eu pensar que o intestino delgado ele vai ter, digamos, uma luz, alguma coisa mais ou menos assim, né? Eu vou ter o sistema parasimpático forçando ele nessa direção, né? Ou seja, ele vai apertar essa área. E quando ele aperta essa área, obviamente, aumenta a superfície de contato das microvilosidades aqui dentro. É como se o intestino fosse cheio, assim, ó, de vilosidades. E para que servem essas vilosidades? Quando a comida entra aqui dentro, quando ele aperta a superfície de contato de absorção, ela acaba sendo muito maior, né? Então, é um ponto importante. Então, o sistema parasimpático, ele vai... Então, né? Vamos botar aqui. O sistema parasimpático, ele vai apertar e ele também vai causar um movimento de propulsão, tá? Isso combinando, né, com os... Isso, na verdade, são os movimentos peristálticos para que o bolo alimentar corra pelo intestino. Agora, nós podemos pensar aqui também uma relação importante, tá? Que seria com o sistema simpático. Dentro dessas regiões, a gente vai ter algumas células, eu estou colocando aqui em vermelho, tá? Que são chamadas de placas de Peyer. Esse nomezinho aí, tá? Então, essas placas de Peyer, elas vão ser normalmente ativadas pelo sistema simpático. E as placas de Peyer, elas estão ali juntamente com o sistema linfático, fazendo as ações de defesa, porque o intestino delgado recebe muito do que a gente come, então ele tem que ter uma ação de defesa importante nesses pontos. Então, isso começa a dar uma ação imune, que está muito associada, então, com o sistema simpático, enquanto a ação de movimento mais com o parasimpático, e, obviamente, que o simpático freia o movimento. É mais ou menos assim, pensa uma alfândega, está chegando, e o sistema parasimpático manda a alfândega andar. Então, vai passando o bolo, e aí tem os policiais que às vezes tem que parar a fila para verificar alguém, se alguém está trazendo algum contrabando ou coisas assim. Os policiais, nesse caso, são o sistema simpático, tá? Aí o intestino delgado, ele vai ter uma coisa muito interessante. Ele vai ter alguns neurotransmissores e receptores, na verdade, que a gente chama de não adrenérgico e não colinérgico. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que esses receptores, eles não reagem nem ao simpático, nem ao parasimpático. Por isso que eu falei que o intestino delgado podia ser um curso à parte, porque ele tem o que a gente chama de
Sistema nervoso autonômico entérico. Tá? Nervoso autonômico entérico. Ele por si só dá, né, uma série de informações aí que a gente tem. Então, o sistema intestinal, né, a parte delgada, ele faz uma relação musculoesquelética importante, né? Vários problemas podem estar associados, né, vários problemas musculoesqueléticos, sintomas, podem estar associados com mau funcionamento intestinal, pasme você, tá? Porque existe pontos de fixação importantes no intestino delgado na coluna, isso mesmo. Lá no processo transverso de L2 à esquerda, tá, está a raiz do mesentério, que seria, digamos assim, um ponto fixo do intestino, né, delgado. E ele sai desse lado esquerdo e vai até a sacroiliaca do lado direito. Tá? Então, quando há uma tensão intestinal, quando o funcionamento pode estar problemático, ele pode tensionar esse mesentério e gerar várias dores lombares e sacroiliacas também. Então fica essa boa dica aí. A gente vai ter, em relação, obviamente, ao sistema metabólico, quando a gente fala em sistema metabólico, eu preciso pensar que tudo que é absorvido pelo corpo vai passar por ali. E quando ele passa pelo sistema intestinal, ele entra nos capilares, ou seja, é como se tivesse alguma coisa assim. Eu vou ter que fazer um esquema, vai ficar melhor. Eu tenho duodeno, e são 4 porções assim, pessoal. Jejuno, que vai de cima para baixo, e íleo da esquerda para a direita. Alguma coisa assim, tá? Olha que interessante. Nisso, eu tenho uma série de veias que ficam nele aqui. Essa série de veias, tá? Ela tem os nomes, né? Vai ser a mesentérica superior, mesentérica inferior. E essas veias, elas vão desembocar numa veia principal chamada de porta. E essa vai para o fígado. Então, você come, você absorve, e dessa absorção significa passar para o sistema venoso. Isso vai para a porta e aí vai chegar no grande órgão de processamento, que é o fígado. E aí, se entra em fígado, entra no sistema metabólico. Obviamente que o sistema imune também é importante, porque várias das reações que nós temos, ele acaba vindo do intestino. Então, você já ouviu falar que tem pessoas que têm alergias alimentares? A pessoa come alguma coisa e empola, né? Então, a reação ela é tão grande que ela dá uma ativação simpática e ela dá uma ativação hormonal exacerbada. Ela vem todas essas coisas. Então, pessoal, a parte neural que vai estar associada com o intestino delgado, ela é muito interessante. Por quê? O intestino ele vai ter pelo menos 4 camadas de inervação, 4 plexos que vão correr junto com o intestino delgado, junto por todos, digamos, dos 8, 9, 10 metros que ele tenha. Ou seja, é muito neurônio. É muito neurônio. É tanto neurônio que existem algumas teorias que falam que o intestino é o nosso segundo cérebro. Já ouviu falar nisso, Trapo? Que o intestino é o nosso segundo cérebro? Já. É por isso que fala que você é o que você come. Exatamente. Então isso é muito interessante, porque essas questões alimentares, elas devem ser sempre mais estudadas pela gente. Pra vocês terem uma noção, tem vários cursos desses que é só de nutrição, nutrição funcional, tipos de comida, né? E, enfim, e você pode aprofundar mais isso, né, nesses temas, e ele vai entrar nesse contexto. Tá? Então, várias das relações neurais, eles dizem estar associadas com o intestino. Existe, assim, muita teoria, pessoal, sobre isso, né? Há poucas evidências clínicas significativas de que isso ocorra de fato, tá?
as pesquisas têm dificuldade em fazer essas associações ainda em humanos e em ambientes clínicos mais controlados, tá? Mas é, digamos assim, um indício importante de problemas que a gente vai ter que estar lidando ou trabalhando, principalmente com alguns sintomas de recorrência. Então, aqui fica toda a parte do intestino delgado para vocês. Estamos de volta e agora a gente vai falar dos rins, tá? O rim, ele vai ter uma relação muito íntima com o sistema simpático e existe até uma certa dificuldade em saber a inervação parasimpática renal, tá? A gente já viu alguns textos colocando como essa inervação sendo vagal e alguns textos colocando essa inervação como sendo sacral, mas de uma maneira geral isso acaba não importando. Alguns autores falam que ele nem tem inervação parasimpática, e sim inervação simpática. Então isso nos traz um dado muito importante, que é o seguinte: tecnicamente você não tem dor renal. O rim não dói, tá? Por quê? Porque para um órgão doer, você sentir no órgão a dor, a dor, na verdade, ela tem que ir pelas vias aferentes do nervo vago e chegar lá no tronco cerebral e ser processado como dor. Então, via de regra, o rim não dói. Mas como assim? A gente vê que tem problema renal e ele acaba doendo, o que dói é as costas. Então, basicamente, o que você acaba tendo seria uma dor referida renal que aparece nas costas. Uma dor muito forte. Quando você vai ao hospital, o clínico já tenta fazer essa primeira distinção. Então, existe uma relação simpática bem importante. A segunda relação que a gente quer colocar aqui é com a suprarrenal, tá? Então, a suprarrenal, ela vai ter uma relação íntima, né? Porque ela vai estar acima do rim. E a gente acaba entendendo a suprarrenal, pessoal, como um gânglio enorme. Vamos fazer um esquema rápido aqui para vocês verem. Algo como a gente tem o rim assim, né? Com cálice renal e tudo mais. E nós vamos ter a suprarrenal em azul aqui em cima, como alguma coisa assim suprarrenal. Muito bem, a gente vai ter dentro dessas porções suprarrenal como se fosse assim uma série de neurotransmissores lá dentro. Então, eu vou pintar de verde aqui, ó. É como se tivesse um monte de adrenalina aqui dentro. Olha que interessante. Então, quando a suprarrenal ela é ativada, normalmente pelo sistema hormonal ou simpático, ela pega toda essa adrenalina e enfia na corrente sanguínea. Olha que interessante. E aqui tem uma lógica adequada. Então, vamos lá. Aqui eu estou dizendo o rim esquerdo, por exemplo. Aqui eu vou ter como se fosse o diafragma, passando aqui por cima, atravacando todo o esquema aqui. Aí, dentro das passagens do diafragma, dentro dos pilares dele, vai ter mas a aorta abdominal. Então, a aorta vai estar aqui. Então, um dos primeiros ramos que saem da aorta abdominal vem para... Vou desenhar de verde, apesar de ser um vaso sanguíneo. Só para não confundir aqui. Ele sai e vai dar um ramo diafragmático, um ramo da suprarrenal. E olha que interessante. Se você está com uma atuação do sistema simpático, eu preciso aumentar a minha frequência respiratória, logo eu tenho que aumentar o aporte sanguíneo do diafragma. Então o arquiteto lá em cima foi muito espertinho, ele colocou essas duas vascularizações juntas. Olha que legal. E uma das coisas interessantes de você saber é que quando tem essa aorta aqui descendo, o primeiro sangue, quando chega da parte abdominal, ele vai realmente para a suprarrenal e para o diafragma. Ou seja, é um sistema muito, muito, muito importante, tá? Então, ele já vai acabar mandando seus neurotransmissores e ele pega essa adrenalina e
joga na corrente sanguínea. E aí, meus queridos amigos, quando ele pega e joga essa adrenalina na corrente sanguínea, aí dá aquela sensação dos esportes radicais, tá? Dá aquela sensação, uhul, adrenalina, meu irmão, uau! E aí, isso ocorre, por exemplo, quando você tem sensação de perigo, aquelas coisas de bug jump e tudo mais que esse povo doido faz. E eu não. Não faço, não gosto dessa sensação aqui. Mas enfim, e realmente isso pode ser algo viciante, tá? Então, para ter essa adrenalina de novo, o perigo tem que ser maior. E o corpo não consegue fingir quando é um perigo. Você não consegue fingir. Ou é perigo real mesmo, para que você sinta isso, ou não sente. Então, tem que ser de verdade, tá? E aí isso, obviamente, ele começa já a dar a relação hormonal associada, tá? E essa relação hormonal, ela vai ser dada aí principalmente pela relação da hipófise, tá? E o rim, ele vai ser um órgão aí interessante porque ele vai ter uma relação hipofisária da neurohipófise. Olha que interessante, é como se viesse aqui o rim, né? Via vascular, mas é da região posterior da neurohipófise. E aí, bem interessante é que isto vai ajudar no controle da pressão arterial, ou seja, né, ele vai mandar lá o ADH, tá? Que seria a vasopressina, ele vai mandar filtrar mais ou filtrar menos o sangue. Isso vai ajudar a manter a pressão arterial maior ou menor, de acordo com as necessidades da pessoa. Então, pessoas que têm pressão arterial crônica, não esquece, tem uma relação renal e não necessariamente do coração, tá? Aqui a gente obviamente tem uma relação vascular que é nítido, porque obviamente o rim é quem filtra o sangue, né? Então ele vai retirar toda aquela ureia do sangue, né, para virar urina, aquela coisa toda. Então a filtragem sanguínea, ele vai ajustar e modular o sistema vascular para que essa vascularização ela possa aumentar ou diminuir a pressão. Em relação ao sistema músculo-esquelético, nós já comentamos, mas é interessantíssimo a gente pensar que o rim é uma das principais causas de dor lombar. Pasme você, raramente alguém tem uma dor lombar crônica e não tem uma falha de mobilidade renal. Isso já é bem descrito na literatura, tá? Então a mobilidade renal, ela já é algo assim bem estudado. E obviamente o rim tem toda uma questão metabólica associada. Ele vai produzir, né, a famosa renina, que vai entrar no ciclo da renina, angiotensina, aldosterona, cortisol, para ser um dos mecanismos que vai ajustar e modular a pressão arterial. O rim é um dos órgãos essenciais do corpo. Ele é tão essencial, que ele tem um lugarzinho só para ele, tá? Os rins não ficam nem na cavidade abdominal, não fica no sistema esquelético, ele fica entre os dois. Olha que interessante. Então, o rim, ele de fato ele tem uma importância grande, e uma das coisas que indica a importância grande do rim é logo que a aorta passa, ele vasculariza ela. E a artéria que vasculariza ela, a artéria renal, ela é uma artéria bem calibrosa, tá? Tanto a artéria renal esquerda quanto a artéria renal do lado direito. Então, pessoal, muita, na verdade, atenção a esse órgão aí, os rins, que ele vai dar vários problemas nos pacientes e muitas vezes ele é silencioso e traiçoeiro.
Muito bem, voltamos e agora nós vamos falar do intestino grosso. A gente falou muito do intestino delgado, né, que ele tem aquela função grande de absorção, e agora a ideia é falar um pouco do intestino grosso. O intestino grosso ele tem uma característica interessante, porque ele vai ter, digamos assim, algumas porções, e as divisões dele são importantes da gente entender. Nós vamos ter a primeira porção embaixo, que é o seco, o cólon ascendente, aí o cólon transverso, e essa primeira porção, ela tem a inervação vinda do vago, o parasimpático, e do processo transverso à metade distal, ele vem mais para trás, tem o cólon descendente, um cólon que nós chamamos de sigmoide, porque é um S, reto e ânus. Então, esta porção em azul, ela é uma porção inervada pelo sacro. E por que essa diferença? Porque nesta porção ainda existe uma função mais metabólica, no sentido de absorção ainda de nutrientes. Tá? Esta porção aqui, ó, ela é importante porque também contém a famosa flora bacteriana. A flora bacteriana ela vai ficar nessa região aqui, tá? E as cepas de bactérias são muito importantes para ajudar nos processos de digestão que a gente tem, tá? Então, vários desses processos de digestão, eles ainda passam por essa região. A partir dessa próxima parte aqui, ele basicamente vai ser juntar um pouco de água ainda e fazer com que as fezes sejam descartadas. Então, seria esse parasimpático do vago, que teria uma ação, e o parasimpático, né, sacral, que teria essa segunda ação. Bom, em relação à questão dos outros sistemas, existe uma relação muito grande com o sistema músculo-esquelético. Pois é, vários pacientes têm dores musculoesqueléticas por falha do intestino grosso, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, normalmente, isso vai dar problema na pelve, vai dar problema no quadril, vai dar problema na lateral da coxa. É muito comum ter essas dores na lateral da coxa, isso é uma dica boa, hein? Pode indicar problema nas alças intestinais, que são essas partes aqui, tá? O intestino tem muito a ver com o emocional, muito a ver com o emocional, tá? Ele, muitas das vezes, alguns problemas emocionais que a gente tem, algumas dificuldades que a gente tem, faz com que o intestino prenda, faz com que o intestino fique solto, né? E isso realmente pode ser um termômetro importante para que você verifique se emocionalmente você está mais estável, mais instável, tá? E, obviamente, existe uma questão toda metabólica associada, tá? Então, tudo que é do sistema gastrointestinal vai ter o metabolismo, porque é importante retirar do metabolismo várias das substâncias que a gente não aproveita e, principalmente, manter o que a gente aproveita, tá? As fezes não podem ter, digamos assim, várias das substâncias que são importantes, né, para que a gente sobreviva bem. Então, o intestino grosso, ele é um órgão interessante porque ele vai ter essas duas inervações do sistema parasimpático e isso levando a duas funções diferentes e bem importantes, tá bom? Muito bem, agora nós vamos falar de dois órgãos importantes, né? Vamos falar eles em conjunto, que é a bexiga e o reto, tá? Eles são, digamos, pontos importantes que vão armazenar, tá? A bexiga, a urina, né? E o reto, a parte associada às fezes, para que possa fazer todo o mecanismo, tanto de continência quanto de excreção. E nesses dois órgãos, o sistema nervoso autonômico, ele é estrela principal nos mecanismos de continência, tá? Então, no mecanismo de continência, para eu manter a bexiga com a urina e o reto com as fezes,
eu vou ter uma ação simpática que ele ajuda a manter a continência, tá? Você não perder a urina e não perder as fezes. Quando você vai ao ambiente que você vai urinar e defecar, ocorre uma ação aí parasimpática. No caso da bexiga, essa ação vai dar em cima do músculo detrusor, que vai apertar a bexiga e vai relaxar o esfíncter urinário interno, enquanto que do reto ele vai contrair a musculatura do reto, da ampola retal mais especificamente, e a gente vai relaxar o esfíncter anal interno. Porém, existe, pessoal, também uma terceira coisa importante aqui na continência, que é o sistema somático. O somático a gente entende pelo músculo esquelético, ou seja, são os músculos do assoalho pélvico que conscientemente, ou seja, você controla, você vai fazer a contração e vai manter esta continência, tá? Então, é algo assim misto que acontece. Você tem tanto o sistema somático trabalhando, quanto o sistema nervoso autonômico para manter a continência local. Bom, em relação a outros sistemas, tá? A parte emocional, ela pode estar associada. Então, essa questão emocional, tanto da bexiga quanto do reto, elas podem estar associadas, por exemplo, à infância, né? Várias das crianças, elas, por conta de questões emocionais, elas vão fazer xixi na cama, ou elas vão ter incontinência urinária, ou não vai conseguir segurar as fezes. Então, isso pode vir de algum aspecto emocional associado. Nos adultos, ele pode indicar algumas outras coisas, tá? Mas, como a ideia não é aprofundar muito, mas dar pelo menos uma pequena noção para vocês, a relação da bexiga, ela envolve muito questões territoriais. As pessoas estão perdendo território no trabalho, perdendo território em casa, que se mudaram, coisas nesse sentido, pode afetar a bexiga, tá? Então, existe uma relação emocional importante, a relação músculo-esquelética da bexiga e do reto, ela vai gerar dores na região da pelve baixa e a bexiga muito mais associada a problemas do pubis, tá? Dor púbica, ela pode estar muito relacionada à bexiga ou infecções de repetição, tá? Isso pode ser um fator que pode levar às famosas pubalgias, pode estar associado com isso aí, tá? E existe uma relação metabólica importante, obviamente, que se a gente não tirar, né, essas excreções corporais, eles podem afetar todo o metabolismo. Muito bem, agora nós vamos falar de mais uns pares de órgãos que estão relacionados à pelve menor. E aí, no caso, nós vamos falar tanto do útero e ovário quanto da próstata e testículo, fazendo um paralelo do que acontece no homem e na mulher, tá? O sistema nervoso autônomo para esses órgãos, ele tem uma atuação muito pequena, tá? Esses são sistemas que respondem muito ao sistema hormonal. A gente vai comentar um pouco mais à frente do sistema hormonal, mas a relação autonômica é muito pequena, ela é quase uma relação mais de ter ao nível desses órgãos, tá? O sistema parasimpático ainda tem um pouquinho mais de atuação, principalmente na próstata, ajudando a fazer a contração, tá? Desses músculos que ficam ao redor desses órgãos, mas a atuação realmente é muito limitada. Porém, quando a gente pensa em outros sistemas, a gente tem 3 sistemas importantes que falam entre si aqui, e isso dá para dar uma verdadeira aula do que ocorre com várias pacientes ou com vários pacientes, tá? Quando a gente pensa nessa junção aqui, ó, eu começo com o problema do sistema hormonal, que está relacionado ao crânio, porque esses hormônios saem do crânio e ele sai do crânio pelo sistema vascular. Pronto, fechou a tríade. Eu posso ter problema nessas áreas
associado a uma falha craniana, e isso afetar a produção hormonal e com isso não chega mesmo, tá? Eu posso ter o crânio legal, falhas do sistema hormonal que não manda para a vascularização, então não chega no órgão-alvo. Ou eu posso ter o crânio bem, os hormônios sendo produzidos, mas ter uma falha de quem leva. Olha que interessante. Ou seja, uma falha vascular. Então, repara, se você tem um paciente que tem problemas relacionados a esses órgãos, eu não tenho como deixar de investigar pelo menos esses 3 aspectos, tá? Tanto é que várias das mulheres que têm dismenorreia, né, que são aqueles problemas de cólica uterina, esse tipo de coisa, elas se beneficiam muito com a atividade física, porque a atividade física ela vai ajudar a modular principalmente o sistema vascular, fazendo com que o sangue corra mais, logo os hormônios também acabem trabalhando de uma maneira muito mais adequada, tá? Então, e nisto, tá? Todos esses problemas, eles podem gerar também muitos sintomas no sistema músculo-esquelético. E dentro do sistema músculo-esquelético mesmo, várias das lombalgias, dores no joelho, tá? Dores na pelve menor, aquela famosa história de ter dor pélvica crônica. Mulher sempre tem uma dor, um problema, uma bursite, uma tendinite ali. Ele pode estar associado com esses sistemas de recorrência, tá? Então, esta é uma área que, pelo menos para mim aqui em consultório, eu atendo muitas mulheres com problemas recorrentes associados a isso, e a queixa vem por um sintoma musculoesquelético, tá? Então, não deixar de lembrar dessas relações importantes. Em relação à próstata e testículo, alguns casos podem ser interessantes, como por exemplo, já atendi paciente aqui com dor lombar, e quando ia ver a recorrência dele, ele tinha falhas hormonais, tanto é que ele queria ter filho, não conseguia, contagem de esperma era baixa, ou seja, estava falhando algo do ciclo para chegar lá, tá? E no caso dele, especificamente, ainda tinha um outro problema que entra no sistema hormonal, que é um problema da recorrência, a gente vai explicar isso ainda, que era um problema alimentar. Olha só a trapa, que interessante que é o caso desse cara. Ele veio para mim e falou assim: ah, doutor, tô com uma dor aqui lombar, tudo mais, e eu e minha esposa queremos ter filho e eu não consigo. Eu falei: e como é que é a tua alimentação? Ele é um pouquinho gordinho, assim. Como é que é a tua alimentação? Ele: ah, é ótima, eu sou vegetariano. Eu falei: tá bom, mas o que você come? Você come verdura? Você come alface? Você come... Não, como mais massa. Então, quer dizer, a alimentação dele é tão ruim que ele não consegue nem produzir as bases para formar os hormônios, tá? Então, começa a ser, a partir daí, sistemas que estão interligados e que muitas das vezes a gente nem se liga, porque a gente às vezes está focado naquela dor do paciente e não focado no paciente e no seu contexto. Legal, agora nós vamos falar um pouco sobre a pele e seus órgãos anexos. A pele, pessoal, ela é um órgão às vezes esquecido e ela é muito importante aqui no função autonômica, porque em muitos dos casos, ou pelo menos, né, em casos de praticamente todos os profissionais da área da saúde, o exame começa pela pele, onde a gente toca, a gente não consegue tocar os órgãos, a gente começa tocando a pele. E tudo que a gente palpa é sempre, né, tem a pele por cima, é sempre, a pele vai ser uma referência importante para o nosso trabalho. E a pele, ela tem
uma relação autonômica muito próxima com o sistema simpático, tá? Então, na verdade, a pele não vai ter uma inervação parasimpática, vai ser apenas pelo sistema simpático, que vai fazer com que funcione, digamos, mais ou menos os órgãos anexos à pele, tá? Então, o primeiro aspecto importante da pele é a sudorese. Então, as glândulas sudoríparas, elas vão ser ativadas pelo sistema simpático e quando você diminui a ação simpática, ele diminui essa produção do suor, tá? Uma outra questão importante na pele é a vascularização. Então, as artérias que passam pela pele, elas são artérias que são exclusivamente inervadas pelo sistema nervoso simpático. E isso dá uma informação importante para a gente, clinicamente, que vai ser a temperatura da pele. Então, sudorese e temperatura da pele nos dão indicativos de problemas do sistema simpático. E aí, quando eu penso em sistema simpático, eu tenho que lembrar que o sistema simpático ele tem duas formas de atuação interessantes. Uma mais global, que dá aquela coisa da luta ou fuga, é uma ação global corporal, né? Você vai brigar contra o jacaré, você vai correr do leão, enfim, aquela coisa toda. Mas o sistema simpático, ele trabalha por meio de um negócio chamado metâmero. Eu coloquei ele aqui em cima, ó. Os metâmeros. Os metâmeros são conjuntos de órgãos, né, inervados pelo mesmo segmento medular. Então, um determinado segmento medular, ele pode estar com um problema desse sistema nervoso simpático associado, tá? E isso afetar vários dos tecidos desse metâmero. E aí o interessante é que o corpo ele não entende que é o órgão X ou o tecido Y que está com o problema. Ele entende que o problema está naquele metâmero. E aí a resposta, né, exacerbada, dá um curto-circuito assim, que pega aquele metâmero inteiro, tá? Então, é bem possível que em pontos onde o paciente sinta dor ou tem algum problema, você tenha um problema metamérico associado. Então, eu não posso esquecer que a dor em um ponto deve me levar ao raciocínio de examinar todo aquele metâmero. Então, isto nós vemos por meio de uma estrutura chamada dermátomo. O dermátomo, ele basicamente vai ser a área de representação na pele deste metâmero. O exemplo clássico disso que eu sempre peço para fazer, faço em alguns cursos presenciais online mesmo, é você pegar, fazer a palpação da pele. Assim, ó, de um lado ou do outro, tá? Você tenta fazer aí a mesma força, tá? Se um lado está mais sensível do que o outro, tá? Fazer mais próximo aqui para vocês verem, ó. Palpa assim, ó. Ó, um lado e o outro, ó. Palpou. Se um lado está mais sensível do que o outro, isto pode indicar um metâmero com problema. E aí, se você sabe o mapa dos metâmeros, pronto. Você já tem uma noção onde lá no sistema simpático que você vai estar fazendo, né, a sua análise, tá? Então, para lembrar um pouquinho do mapa dos dermátomos é bem simples. Eu vou fazer um esquema no corpo aqui com vocês, ó. C1, topo da cabeça, C2, base aqui do crânio, C3, pescoço, C4, trapézio, C5, lateral do braço, C6, lateral do antebraço, C7 é esse dedo aqui, ó. Eu não queria fazer isso para a câmera, mas não posso deixar de perder a piada. C7, C8, T1. E aí vai acompanhando as costelas, tá? T1, T2, T3, T4, T5, vai acompanhando. Na cicatriz umbilical, T10. Então, lembra dessa frase esdrúxula que eu vou falar agora. Umbiguinho nota 10.
Então você lembra que a cicatriz umbilical é a T10, T11 e 12, e depois vai descendo pelas pernas, pela parte interna da coxa vai ser L1, vem pela parte mais interna da coxa, interna do joelho, L2, L3 bem na cara do joelho, L4 na face lateral da coxa e perna, e L5, S1 já vai pegar essa porção mais da batata da perna e planta do pé. S2, S3, S4 vai estar relacionado mais à região perianal. Ou seja, a pele dá pra gente noção de qual porção do sistema simpático que eu vou trabalhar. Então eu junto essa informação com uma informação da cinesiologia do movimento, mais da inervação, eu foco muito sobre o local do problema do paciente. Ou seja, o paciente tem um problema no local grande e de repente eu consigo ir afunilando isso para entender melhor o que acontece com ele. Muito bem. Então a gente já comentou uma relação importante da pele com o sistema nervoso autonômico e, obviamente, ele vai apresentar uma relação importante com o sistema imune, com o sistema hormonal, tá? A pele, ela costuma responder muito a problemas imunes por conta das infecções, né, que acabam aparecendo muito na pele e, obviamente, a parte hormonal, né? Se você lembrar do período da adolescência, por exemplo, onde dão os picos hormonais, em muitos dos casos, o que ocorre é a pele ficar ruim. E algumas mulheres têm isso também, né? A gente muitas vezes está tomando pílula e a pele fica maravilhosa, porque a parte hormonal acaba afetando na pele também. E a pele, pessoal, como ela é praticamente uma tela onde nós projetamos o nosso corpo, não deixa de ter uma questão emocional muito associada. É aquelas pessoas lá que ficam ruborizadas, né? Ficam avermelhadas, por exemplo, quando ficam com vergonha ou qualquer coisa assim, né? Temos a famosa rosácea, né? Que é essa parte da pele estando mais avermelhadinha, que se fala muito questões emocionais associadas. O exemplo típico, coloca no Google aí, goleiro Alisson, tá? Da Copa de 2018. Copa de 2018, goleiro Alisson. A mulherada achava ele bonitão, não sei o que, aquela coisa toda, né? Coloca lá, né? A mulherada já tem um bom motivo para colocar o nome dele lá no Google e você vai ver que é uma rosácea. Então ele passou por alguns problemas, alguns estresses importantes lá na Copa e por isso aquela rosácea toda com ele. Então, pessoal, não negligenciar a pele, tá bom? Pele é algo assim muito importante de ser examinado e levado em consideração aqui nos preceitos da função autonômica.